bem no alto das montanhas, acima da cidade costeira de Caraguatatuba, repousa um gigante. Este gigante não é uma criatura de mitos e lendas, mas uma estrutura de concreto e aço, a represa de Paraibuna. Concluída em 1977, essa barragem represa um vasto reservatório de água, um lago no céu que fornece água potável e eletricidade para milhões de pessoas. Mas este recurso vital, como todas as coisas de grande poder, tem um preço: o risco sempre presente de um desastre. A represa de Paraibuna é mais do que uma simples barragem. É uma tábua de salvação. Suas águas matam a sede de cidades e vilarejos em toda a região, fornecendo uma fonte vital de água doce para milhões de pessoas. E conforme as águas descem em cascata pelas turbinas da barragem, elas geram eletricidade, alimentando casas e empresas. A barragem é um símbolo da engenhosidade humana, um testemunho de nossa capacidade de aproveitar as forças da natureza em benefício da sociedade. Mas a barragem também é um lembrete do incrível poder da natureza, uma força que nunca pode ser totalmente domada. O imenso peso da água que ela represa é uma pressão constante, uma força que poderia desencadear a devastação se a barragem viesse a romper. É um pensamento preocupante, um lembrete de que, mesmo em nossa era moderna, ainda estamos à mercê do mundo natural. O povo de Caraguatatuba vive à sombra desse gigante, ciente do potencial de desastre que se esconde nas colinas acima. Mas eles também vivem com a consciência de que a barragem provê para eles, que é uma parte necessária de suas vidas. É um equilíbrio delicado, uma coexistência com o risco que é um fato da vida para aqueles que vivem à sombra da barragem. A represa de Paraibuna é um feito impressionante de engenharia, um testemunho da engenhosidade humana e de nossa capacidade de aproveitar o poder da natureza. A barragem tem mais de 90 metros de altura, uma parede de concreto que represa um vasto reservatório de água. Sua construção foi uma tarefa monumental, exigindo anos de planejamento e o trabalho de milhares de operários. O projeto da barragem é baseado em cálculos cuidadosos e em princípios sofisticados de engenharia. Ela foi construída para suportar a imensa pressão da água que represa, com uma estrutura que é forte e flexível. Os engenheiros da barragem consideraram todos os cenários possíveis, desde terremotos a enchentes, para garantir que ela pudesse resistir até mesmo aos eventos mais extremos. A construção da barragem envolveu o despejo de milhares de toneladas de concreto, cuidadosamente dispostas em camadas e reforçadas com aço. O processo foi lento e trabalhoso, exigindo precisão e perícia. Mas o resultado é uma estrutura que resistiu ao teste do tempo, um testemunho da habilidade dos engenheiros e trabalhadores que a construíram. Hoje, a represa de Paraibuna se destaca como um símbolo da conquista humana, um lembrete do que podemos realizar quando trabalhamos juntos. É uma parte vital da infraestrutura da região, fornecendo água e energia para milhões. Mas também é um lembrete do incrível poder da natureza e da necessidade de respeitar o delicado equilíbrio entre o progresso humano e o meio ambiente. A própria natureza de uma barragem, uma estrutura projetada para conter grandes quantidades de água, traz consigo o risco inerente de enchentes. Se a represa de Paraibuna vier a romper, as consequências para Caraguatatuba e as áreas circunvizinhas seriam catastróficas. O grande volume de água liberado seria como um tsunami, varrendo tudo em seu caminho. Uma inundação causada pelo rompimento de uma barragem é diferente de uma inundação típica de rio, onde as águas sobem gradualmente ao longo do tempo. Seria um dilúvio repentino e violento, uma parede de água descendo das montanhas com pouco aviso prévio. Casas e empresas seriam inundadas, estradas e pontes seriam destruídas, e a paisagem seria alterada para sempre. O custo humano de tal desastre é quase horrível demais para ser contemplado. Vidas seriam perdidas, famílias seriam dilaceradas, e comunidades inteiras seriam deslocadas. O impacto econômico seria devastador, com empresas destruídas, infraestrutura danificada e a economia da região paralisada.
A ameaça de enchentes é uma sombra constante pairando sobre Caraguatatuba, um lembrete do potencial de desastre que se esconde logo acima. É um risco com o qual os moradores da cidade convivem todos os dias, um risco que ressalta a importância da preparação e a necessidade de um plano de resposta a emergências robusto. Uma das ameaças mais significativas à represa de Paraibuna é o risco representado pelas chuvas intensas. A região é propensa a fortes aguaceiros, especialmente durante a estação chuvosa, e esses dilúvios podem exercer uma pressão imensa sobre a estrutura da barragem. Se o reservatório encher muito rápido, o excesso de água precisa ser liberado, potencialmente sobrecarregando as áreas a jusante. A barragem é projetada para lidar com uma certa quantidade de chuva, mas sempre há o risco de um evento extremo, uma tempestade de intensidade sem precedentes, que poderia sobrecarregar até mesmo as defesas mais robustas. As mudanças climáticas estão exacerbando esse risco, à medida que temperaturas mais altas levam a eventos de chuva mais frequentes e intensos. As consequências do transbordamento de uma barragem devido a fortes chuvas podem ser catastróficas. A liberação descontrolada de água desencadearia uma torrente a jusante, inundando casas, empresas e terras agrícolas. A força da água poderia desencadear deslizamentos de terra e lama, agravando a devastação. O risco de chuvas intensas é uma preocupação constante para os operadores da barragem, que monitoram de perto os padrões climáticos e os níveis do reservatório. Eles desenvolveram planos de emergência para liberar água de maneira controlada, se necessário. Mas a eficácia desses planos depende de previsões meteorológicas oportunas e precisas. Seção 5. A ameaça silenciosa. Fragilidade estrutural. Embora a represa de Paraibuna seja uma maravilha da engenharia, ela não está imune à passagem do tempo e às forças implacáveis da natureza. Como todas as estruturas, a barragem está sujeita ao desgaste, e com o tempo, podem aparecer rachaduras. Os materiais podem se degradar e podem se desenvolver fragilidades estruturais. Uma das maiores preocupações é o potencial de deterioração do concreto. Com o tempo, a exposição à água, as flutuações de temperatura e as reações químicas podem enfraquecer o concreto, levando a rachaduras, desplacamentos e outras formas de danos. Se não forem controlados, esses problemas podem comprometer a integridade estrutural da barragem. Outra preocupação é o potencial de corrosão dos componentes de aço da barragem. A ferrugem pode enfraquecer o aço, reduzindo sua capacidade de suporte de carga e aumentando o risco de falha. A corrosão é particularmente traiçoeira porque frequentemente ocorre fora de vista, escondida dentro da estrutura da barragem. Inspeções e manutenções regulares são essenciais para identificar e abordar as fragilidades estruturais antes que se tornem problemas sérios. Isso envolve o uso de uma variedade de técnicas, incluindo inspeções visuais, radar de penetração no solo e testes de emissões acústicas, para avaliar a condição da barragem. O monitoramento e a manutenção são cruciais para a segurança da represa de Paraibuna. Inspeções regulares garantem que a estrutura permaneça em condições ideais. Engenheiros e técnicos trabalham incansavelmente, utilizando tecnologia avançada para detectar e solucionar quaisquer problemas em potencial. Essa abordagem proativa ajuda a prevenir problemas antes que surjam, garantindo a longevidade e a confiabilidade da barragem. Em caso de emergência, ter um plano bem estruturado é essencial. A represa de Paraibuna possui planos de ação abrangentes em vigor. Esses planos são projetados para guiar os esforços de resposta, garantindo a segurança das comunidades próximas e minimizando os danos potenciais. A coordenação com as autoridades locais e os serviços de emergência é um componente-chave desses planos, garantindo uma resposta rápida e eficaz. Simulações e treinamentos desempenham um papel vital na preparação. Ao conduzir regularmente esses exercícios, o pessoal da barragem e os serviços de emergência locais podem praticar sua resposta a vários cenários.
Esses treinamentos ajudam a identificar quaisquer pontos fracos nos planos e fornecem oportunidades valiosas para melhorias. Em última análise, eles garantem que todos estejam prontos para agir com rapidez e eficiência em uma emergência real. A conscientização pública é outro aspecto crítico da segurança de barragens. Educar a comunidade sobre os riscos potenciais e as ações adequadas a serem tomadas em uma emergência pode salvar vidas. Programas de divulgação e campanhas informativas ajudam a manter os moradores informados e preparados. Ao promover uma cultura de conscientização, podemos aprimorar a segurança geral e a resiliência da área ao redor da represa de Paraibuna.